Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live, de retomada da Comissão da Advocacia Criminal da Aba Sul. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Zanchi Bittencourt, eu estou na presidência juntamente com o Dr. Jean Severo. E hoje nós vamos falar sobre algumas questões bem importantes sobre a retomada dos nossos trabalhos, pela comissão. E também vamos conversar com o Dr. Jean Severo, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores tribunos deste país. Ele vai contar para nós também um pouco como que foi a sua atuação, no caso do julgamento da Boate Kiss. Então certamente vai ser uma conversa muito proveitosa. Eu vou chamá-lo aqui já, sem mais. Vamos ver se ele vai conseguir nos aceitar. Boa noite, meu querido. Boa noite, Renata. Como é que estás? Tudo bem? Querido vice-presidente, tudo bem, graças a Deus. Bom, eu estava introduzindo para o pessoal os nossos objetivos dessa live, Jean, que com certeza eu acho que a advocacia criminal como um todo fica muito... quer ouvir de ti, que foi advogado de defesa num dos maiores casos que esse país já teve. Quais são as perspectivas da advocacia criminal, a partir de tudo isso? Nós estamos aí nessa árdua missão de estar à frente de uma comissão de colegas, que muitas vezes é a nossa missão também de colocar uma certa esperança e motivação para que esses colegas continuem nessa profissão tão honrosa, Mas eu queria saber de ti algumas coisas, tá? Por exemplo, eu quero que tu conte para nós que, como a gente já vem acompanhando a tua carreira, o caso Kiss é com certeza é um grande caso, mas tu vem se especializando cada vez mais em conduzir esses casos que têm grande repercussão midiática, Como que foi esse caminho trilhado até aqui, desde que tu decidiu bater o martelo pela advocacia criminal, e como que foi se conduzindo todas essas questões na tua vida? Boa noite, Renata. Prazer estar contigo, a nossa presidente aí. Uma alegria, mais uma vez estarmos juntos, trazendo temas importantes, para a advocacia criminal em especial. A minha trajetória ela começou lá no bairro Restinga, onde eu defendia muita gente, muito júri, e diuturnamente fazendo plenário, às vezes até, em certas situações, pagando as cópias do processo. O pessoal não tinha dinheiro, daí a gente fica com pena. Então começou tudo ali, lá no bairro Restinga, onde eu tive 2 escritórios de advocacia dentro de um bairro, para ver o tamanho que é a Restinga. E a gente começou a obter bons resultados no Tribunal do Júri. Eu gosto muito do que eu faço, tu sabes disso. Eu faria, acho que um júri de graça por dia. Tamanho, o carinho que eu tenho pela instituição, assim, me sinto muito bem em plenário, E o divisor de água na minha carreira, e também posso falar pelo Gustavo, divisor de águas nas nossas carreiras, sem dúvida nenhuma, foi o caso Boldrini, do menino Bernardo. Porque o que aconteceu, Renato? Quando a gente fez o caso Bernardo, o Luciano, que é réu na Kiss, assistiu o caso Bernardo, tá? Ninguém foi procurá-lo, nada. E ele assistiu e me mandou uma mensagem um dia em setembro de 2019, pedindo que o sonho dele era que eu defendesse, porque ele assistiu o caso Bernardo, e diz: já gostei do teu trabalho, tu realmente se entrega e tal, é isso que eu preciso, aquela coisa toda. Até ali nós tínhamos uma relação cliente-advogado, advogado-cliente. Com o passar do tempo, conhecendo a pessoa do Luciano, o Luciano acabou se tornando assim um irmão para mim, para o Gustavo, para o Martin,
pro Teles, pro Thomas, né? Depois agora, por fim, pro Prestes. E ele acabou se tornando uma pessoa muito especial, que a gente gosta muito, que a gente quer muito bem. E então, o que veio, o que trouxe esses casos, depois de grande repercussão, que foi o caso Kiss, foi lá atrás, né? Foi a pessoa ter assistido o júri do caso Bernardo. A mesma coisa aconteceu com o caso da Alexandra, né? Que a gente tem júri agora, já te digo a data, 21 de março. O júri vai ser também com transmissão ao vivo, YouTube e o site do tribunal. O júri vai se dar no clube da cidade. Vai ser um grande plenário também. E também... Qual é a data, Jean? Qual é a data desse plenário? Oi? 21 de março. 21 de março, ok. Deixa eu fazer um parênteses nisso que tu tá falando, exatamente. E é tão importante isso que tu tá falando e a gente buscar, né, entender como que é a atuação de um grande advogado como vocês todos, né? Mas como a gente está conversando contigo tu conquista o nosso coração sempre que a gente tem a oportunidade de falar contigo, para os jovens advogados também entender que esse sucesso, né, ou essa grande responsabilidade não acontece de uma hora para outra, né? De uma hora para outra são anos e anos de muito estudo, de muita dedicação, de muita renúncia e a gente sabe que não se constrói coisas grandiosas sem renunciar a algo, né? Muitas vezes até um tempo de qualidade com a família, enfim. E é importante a gente entender, né, essa retrospectiva para saber também dar o valor que merece a advocacia criminal vendo você chegar, né, nesse estágio da tua carreira. Mas é isso aí. Bom, obviamente, né, eu acho que toda a comunidade jurídica, especialmente os colegas que militam na advocacia criminal, tem muita curiosidade para saber os bastidores, porque eu posso te dizer assim, ó, eu sou santamariense, me formei em Santa Maria, fiz mestrado na UFSM, enfim, tenho uma vivência lá na cidade e, por óbvio, sou advogada, né, criminalista, e também a gente teve a oportunidade de assistir, assim, ó, ininterruptamente, eu diria, esses foram uns 10 dias, né, de tribunal, foram, não é, 10 dias, né? 10 dias. E 10 dias daquele julgamento em que parou o país, né? Teve repercussão, inclusive, internacional. E eu queria saber de ti como que foi viver tudo isso, como que foram os bastidores. Porque eu lembro, só para te dizer, um sentimento que eu tive, assim, ó, que quando, em vários momentos que eu via o doutor Orlando falar para o Ministério Público, calmem, deixa. E ele fazia assim, né? Como quem diz, não precisem se exaltar, é como se ele dissesse, vocês já sabem qual resultado esse júri vai ter. E eu não sei se eu tive essa percepção incorreta, ou se tu também, esse sentimento começou desde a época que se estava brigando lá na sentença de pronúncia até desembocar nesse estágio do júri, né? Então, eu queria que tu falasse para nós como que foi esse teu sentimento de vivenciar tudo isso. Assim, ó. É uma montanha russa, né? Cada dia acontecia alguma coisa diferente. Iniciou o júri que as 4 defesas, elas estavam cada um no seu canto, tá? Com a possibilidade de daqui a pouco ter teses colidentes. Então, estava todo mundo ainda meio separado, né? Eu e a Tati, a gente estava muito próximo. Mas eu estava afastado muito do Jader e do Bruno. A gente estava meio afastado. Mas com o andar do julgamento, que acabou que todas as defesas ficaram unidas, né? E todo mundo sofreu junto, sabe, Renata? Eu percebi ali que todos os profissionais que estavam envolvidos naquele plenário tinham muito amor pela causa, muito amor pelos seus clientes, porque foi para nós assim, foi um balde de água fria. Eu vi o Jader se emocionar, eu vi o Bruno, eu vi a Tati, eu me emocionei e no final das contas
em que pese a condenação, nós saímos de mãos dadas, né? E aqui vai o meu abraço para todos os advogados que trabalharam ali. Só nós sabemos, Renata, o que a gente passou, né? Só nós sabemos. Uma adrenalina lá em cima, aquele enfrentamento que é do júri, mas tu ainda tinha a situação das famílias, que tu tinha que ao mesmo tempo tu respeita, mas também tu tem que marcar teu território, a tua posição. E realmente tinha alguns momentos do júri que a gente vê, parece que é jogo jogado, tu entendeu? Tá tão condenado. Mas em determinados momentos, assim, falando bem em relação ao Luciano, eu tinha um sentimento muito grande de absolvição. Daí a gente olhava, alguém me mandava alguma coisa no celular, e é muito louco agora esse novo júri, né? Porque das redes sociais, porque tu tá lá sentado e tu tá falando, tu tá recebendo informação, coisa que até há pouco não tinha. E daqui a pouco eu recebo do Twitter assim, Renata, 98% do Twitter querendo a absolvição do Luciano, sabe? Aí várias pessoas do país inteiro mas mandando, o que esse cara tá fazendo aí? Esse cara é um inocente. Eu recebi só no início uma ou duas mensagens agressivas. Depois que a gente começou a trabalhar, que as pessoas perceberam realmente que a conduta do Luciano não era típica, ele não tinha feito nada. Parece que a população comprou essa ideia e eu comecei a receber, eu e os guris, assim, muita mensagem de apoio, muita mensagem positiva. Tu foi uma parceira, também mandava mensagem, sempre a aba parceira. E daí, no final das contas, acontece aquela condenação. Para vocês terem uma ideia, uma jurada procurou o Luciano, que ninguém queria a condenação dele. Eu não entendo até hoje o que aconteceu. Eu nunca tinha visto isso de um jurado procurar um réu. Aconteceu isso. Aconteceu. E agora é um júri que não terminou, né, Renata? Não terminou. Esse Com júri certeza. ainda não... Com certeza. Eu vou te falar de coração, né? Eu vivo esse júri ainda todo dia, né? Todo dia eu penso. Hoje eu fui no escritório, eu gostava de atender clientes e tal. A gente se olha no escritório e fica pensando, o que aconteceu? Né? A gente fica se culpando. Não tem como não se culpar. Mesmo que a gente sabe que não depende do advogado, eu me cobro, o Gustavo se cobra, os guris se cobram. Né? O que aconteceu? Poxa, dia 30 de novembro eu tinha feito um júri, Renato, em Viamão. Eu fiz júri dia 30 de novembro e entrei dia 1º, né? No que saí de madrugada quase do fórum e conseguimos uma absolvição assim, quase que impensável. Aí a gente se depara com um cara maravilhoso, um cara que tem boa conduta e sai de lá praticamente preso, né? E a população inteira me pergunta, mas como é que condenaram ele? Eu não tenho essa resposta ainda. O que acontece agora é que o júri não terminou. Eu, como te falei, penso nisso todo dia, estou sendo bem franco. As razões de apelação já estão prontas, a gente vai entregar, acho que amanhã, provavelmente. A Tati também já entregou. E vamos tentar anular esse júri e ir para um outro plenário, quem sabe numa situação melhor e consigamos daí a absolvição do Luciano. E dos outros réus também, porque em nenhum momento houve uma conduta dolosa ali, por parte de ninguém, é um absurdo. Eu sofri muito vendo os outros réus, eu não conhecia-os pessoalmente, mas eu fiquei muito comovido com o Kiko, fiquei muito comovido com o Mauro, com o Marcelo, porque são pessoas de bem que acabaram se envolvendo numa tragédia, uma tragédia gigantesca, que não tem proporções, e estão presos, Renato. E eu vou te dizer assim, Jean, como eu trabalhei, imagina, eu fiz toda a minha faculdade lá, eu vivi minha juventude em Santa Maria, né? E se tem algo que a gente pode afirmar, claro que houve uma grande manifestação por parte da Associação dos Pais, né? Essa dor, nem mesmo essa condenação totalmente absurda e que toda a comunidade está encarando como o maior erro judiciário da história do país, vai acalentar essa dor que eles sentem. A gente
Só que durante muito tempo a própria cidade sofreu muito isso, né? Eu fui aluna do Dr. Mário Cipriani, fui aluna do Dr. Bruno Seligman de Menezes, são profissionais irretocáveis, né? Assim como você, assim como o Gustavo. Eu não conheço o Dr. Gustavo pessoalmente, mas a conduta dele foi brilhante, da doutora Tatiana Borsa, que muito nos representou enquanto mulher lá no... O Dr. Jader Marques, então, né? De uma forma brilhante também. O que eu quero te questionar é no seguinte, são duas grandes perguntas que eu venho conversando com o pessoal, eu acho que isso é uma máxima assim, que a gente gostaria muito de escutar de vocês, né, enquanto defesa desse caso. O doutor Auri Lopes Júnior, junto com o doutor Alexandre Moraes da Rosa, eles falam muito forte nesse movimento, desse inquisitorial em que nós estamos vivendo, né? E dessa movimentação da magistratura e da própria instituição do Ministério Público em não aceitar e não permitir que algumas pequenas evoluções que a lei 13.964 do pacote anticrime trouxe, né? Uhum. E a gente viu isso muito forte. O doutor Orlando, que foi o juiz-presidente desse tribunal, é um grande profissional, obviamente, ele agora vai ser professor titular da URGS, né, que é uma grande instituição também, mas quando ele começou a conduta dele ali no tribunal, em que o pessoal começou a elogiar, eu ainda falei, não, mas ele está falando demais. Ele está tendo uma postura ele está sendo muito mais protagonista do que ele deveria ser. E eu acho que isso ficou muito claro, né? Até porque, embora ele tenha sido aparentemente aquele juiz, não, deixa disso, com uma certa elegância, mas de uma certa forma ele falou muita coisa e ele, na nossa concepção, assim, de pessoas que eu tenho conversado, a ideia que a gente teve é que ele influenciou muitas vezes, falando e explicando algumas coisas para os advogados na concepção dele. Vocês tiveram esse mesmo sentimento? Assim, é que eu já fiz outros júris com o doutor Orlando, e o doutor Orlando, ele é assim, sabe? Mesmo a gente não concordando, eu já sabia que o trabalho dele ia ser esse, porque eu já fiz júri com ele, eu respeito muito o doutor Orlando, mas é evidente que para o jurado acaba tendo sim uma influência, né? Quando o juiz acaba aparecendo demais, o juiz no júri tem que aparecer menos, né? Menos, também penso assim como você, como o professor Auri, eu fui aluno do Auri, né, no mestrado, na especialização, é um cara que eu tenho assim, uma maior admiração. O doutor Vanderlich também escreveu alguma coisa, me mandou mensagem, Renato, fiquei muito feliz, antes de começar a falar, o Vanderlich me mandou uma mensagem de boa sorte, eu recebi muita coisa boa. Mas tens razão, acho que em algum momento, sim, o doutor Orlando pode ter tido um protagonismo maior, mas assim, o que mais me chateou foi ele já querer prender os caras, sabe? Aquilo ali foi um absurdo. Tu imagina, 9 anos, tu respondendo processo de liberdade, todo mundo com uma conduta bacana, processo primeiro... Tu já tinha visto isso no juiz? Eu não tinha visto ainda. Tá? E aí ele já vem, ainda bem que o Jader tinha avisado do habeas, a gente estava mais ou menos preparado, mas eu não esperava que ele fosse prender os caras. Não esperava. Para mim, ali foi uma surpresa. Eu fiquei olhando e disse, será que ele vai fazer isso? E ele fez, né? E aí, tomou essas proporções, aí me caçam uma liminar. Nunca vi o STF fazer uma coisa dessa. Renata, pensa só. Se eu e tu, advogados criminalistas, já tem a nossa caminhada, vamos suprimir instância, a gente vai ser gongado lá no STF, né? Os caras vão rir da nossa cara, dizem, não, doutor, volte para os bancos acadêmicos. Olha o que eles deram um salto gigantesco para punir, para prender. Cara, isso aí afetou todo o sistema jurídico penal do país. Essa é a realidade. O que vai vir agora, Renata? É isso que eu quero te perguntar. E qual vai ser o futuro do Tribunal do Júri a partir dessas inconstitucionalidades, a partir dessa petição que, inclusive, está na Corte Internacional de Direitos Humanos, né? Como que vocês encaram agora? Porque eu sei que vocês têm um amor muito grande pelo Tribunal do Júri, mas qual vai ser o futuro desse procedimento no Brasil a partir disso, Jean? Assim, eu depois do KIS, eu não fiz júri. Eu acho que eu tenho júri só dia 15 de março.
Mas agora eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Eu acho que agora o juiz não gostou da cara do índio, ele deu mais de 15 anos, vai sair preso. Eu acho que pode acontecer isso, tá? Abriu-se um precedente assim que não tem explicação. Não julgaram a apelação dos caras, prenderam os quatro, meu Deus, tá? O crime teve uma repercussão gigantesca, tá? Mas os quatro são cidadãos de bem. Estavam respondendo em liberdade, a regra processual é responder em liberdade, tem recurso. E agora, Renato? Então, eu recebi muita mensagem de pessoas assim dizendo, olha, eu tô com medo, porque podia ter sido comigo, eu já trabalhei num bar, que a coisa era assim, sabe? As pessoas ficaram assustadas e viram que o pau que bate em Chico bate em Francisco, e é isso que vai acontecer. Eu não sei, Renata, como é que vai ser de agora em diante. Por isso que a academia, os advogados criminalistas, a gente tem que estar unido mesmo, para enfrentar esse tipo de situação, dessas coisas que vão vir pela frente. Eu realmente tenho muito medo do que possa acontecer agora, depois de uma decisão dessa. Aí o Toffoli também dá os parabéns para o Fux, então não tem para onde correr, né? Não tem mais para onde correr. Então, criou-se assim, uma insegurança jurídica. Está cada vez pior, né? E a composição do STF está cada vez pior. Porque, assim, a gente vai ver mesmo dos ministros que têm vivência na esfera criminal são poucos, né? E já passaram ministros incríveis que têm conhecimento estrondoso em ciências criminais, mas infelizmente a nossa composição e a composição que está por vir ainda nos amedronta cada vez mais, né? E eu fico pensando, e eu até ia te chamar para fazer um título da nossa live bem impactante sobre será que o habeas corpus morreu? Será que há uma morte do habeas corpus? Né? E daí a gente vê assim, é impressionante como, para quem para analisar de 10 anos para cá, o caminho do autoritarismo que o Brasil está tomando, sabe? E isso reflete, e é legal a gente falar, Jean, porque o pessoal pode falar assim, mas eu estou no início da minha carreira, eu vou demorar quantos anos para chegar no nível do Jean para estar num caso assim? Só que tudo isso que aconteceu nesse julgamento reverbera no dia a dia da advocacia. Reverbera no enfrentamento que a gente vai fazer o enfrentamento natural, né? Que existe um enfrentamento entre o advogado criminalista que está indo ali na delegacia defender e participar, né? Assistir o seu cliente ali numa prisão em flagrante. Isso tudo vai reverberar e está reverberando no dia a dia da advocacia, né? Não, claro que vai reverberar muito mais quando vocês estiverem em plenário, mas isso nos afeta profundamente. E eu acho que o pensar desse futuro, de como que serão as coisas e qual vai ser realmente a força que vai ter o habeas corpus no Brasil, como aquele instrumento que que era a nossa única esperança que de fato pudesse ser a gente chegar aos pleitos, aos tribunais superiores, agora está nessa situação, né? Não, e a coisa é tão absurda, porque o habeas ainda ele não tinha sido julgado o mérito, né? E aí o MP achou que iam conceder, né? A ordem ia ser concedida por maioria. Eles acharam, daí no dia que aí um dos desembargadores demorou para dar o voto, ficou para outro dia, só que daí já tinha um zum que 2 votos eram favoráveis ao habeas. Então eles acharam, peticionaram, dali na calada da noite, e já o Fux, praticamente na mesma hora, suspendeu os efeitos do habeas. Isso não tem explicação. Isso é um decisionismo, Renata. A gente agora... Eu dou aula, mas eu não sei nem o que eu vou explicar quando eu voltar a entrar em sala de aula para um aluno. Eu não sei mais o que explicar. Porque agora o negócio é assim... Decisionismo. Eu sou ministro, eu faço o que eu quero, eu tenho o meu CPP, eu tenho o meu Código Penal, eu tenho a minha própria Constituição Federal e vocês, que corram. Essa é a sensação que me passou, Renata. Olha só, Jean, a Karen falou assim, o MP é rápido,
Na verdade, essa percepção sobre que a gente tem que ter a visão da estrutura acusatória que o Ministério Público tem. Porque certamente tinha procuradores já lá em Brasília, preparando esses pedidos, porque certamente aquela maluca da promotora, desculpa a expressão, mas aquela mulher não tem cabimento, o estado de espírito, inteligência emocional zero dela, e o doutor Medina, eles não iam ter fôlego para fazer os pedidos que foram feitos. Isso tudo já estava estruturado de uma forma muito ampla, né? Exato. Que muitas vezes, por maior que seja o escritório de advocacia, a gente sabe que vocês têm um suporte, foram vários advogados, vários tribunos muito eficientes, às vezes, ainda assim, não se tem o que o Ministério Público tem. E isso foi muito explorado no próprio tribunal, quando se falou, não, mas só um pouquinho, se pode ser utilizado o sistema, o Integra, né, para investigar os jurados, então isso tem que ser aberto, como o Jader Marques falou, isso tem que ser aberto à advocacia criminal, à defesa também, porque cadê a paridade de armas? E essa questão da paridade de armas a gente vê justamente nessa amplitude da estrutura acusatória que eles têm. Muitas vezes o escritório de advocacia menor não tem esse braço lá em Brasília para já estar deixando tudo pronto, né? Isso é algo que tem que ser muito bem refletido também, para que possa a gente arguir algumas questões de prova e de tudo como que vai ser construído o processo, pensando exatamente nisso, né? De uma forma bem estratégica mesmo. O Ministério Público ele é um órgão, eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, porque eu tenho o promotor como promotor de justiça, tá? Alguns são promotores de justiça, outros só são promotores inquisitórios, né? Que estão ali para condenar, infelizmente. Mas é inegável que o MP ele tem um aparato financeiro gigantesco, a instituição, ela goza de muita credibilidade no país e, sem dúvida, estava realmente já tudo bem armado, já essa situação, né, para suspender os efeitos desse habeas corpus, que até hoje nos causa assim algo que a gente fica ali tentando procurar, mas da onde que surgiu isso, né? E não acha a resposta. Hoje, assim, o que eu mais desejo é que seja logo julgada essa apelação. As 4 defesas vieram bem com as suas razões, Renata. A gente tem uma conversa muito boa. Então, temos assim uma perspectiva que o júri possa sim ser anulado e que nós vamos de novo para outro plenário, né? Vamos tentar de novo. Mas é evidente que a gente... Claro, a OAB foi parceira, lá nos cedeu a sala, sempre também mandou um representante, mas às vezes eu sinto que a gente está um pouco longe ainda da força do MP. Acho que por isso que eu conclamo todos nós, colegas, a gente está mais unido, né? A gente tem que ser mais unido. Claro que a gente sabe que às vezes tem uma concorrência, uma coisa e tal, que não deveria ter, porque tem espaço para todo mundo, Renato, sabe disso. Né? E então, às vezes, essa concorrência assim parece que nos afasta, mas na realidade acaba só nos prejudicando, porque a gente fica frágil. Nós ficamos frágeis frente ao Ministério Público, né? Frente à instituição. Mas tu sabe, Jean, que eu, assim, pode ser que eu tenha, e eu venho trabalhando muito isso, sempre quando eu tenho oportunidade de falar, que nós estamos vivendo numa nova era, né? Numa nova era de praticar advocacia, né? Que, graças a Deus, ou infelizmente, para quem concorda ou não, acabou aquela era da advocacia em que tinha que sentar, dar tapinha nas costas ou fumar charuto com o desembargador para conseguir alguma coisa, conseguir ter uma visibilidade ou ter alguém muito renomado para te indicar, enfim. Hoje nós temos outros meios, né, de se fazer ver, outras formas de nos mostrar o nosso trabalho. E também toda a possibilidade que nos foi dada de estar com vocês mesmos, né, à distância, ali assistindo pela televisão, eu senti que a advocacia criminal, ela vibrava pela defesa, sabe? Os advogados no geral, mas, claro, os advogados criminalistas, eles entendem o que está acontecendo ali, né? E o que poderia estar acontecendo, o que não poderia, enfim. E isso tudo só o que a gente conseguiu ver
o que estava sendo filmado. Obviamente, muitas coisas aconteceram nos bastidores, né? E que, de certa forma, influenciam e desestabilizam, estabilizam as questões psicológicas de vocês. Mas eu tenho essa esperança, sabe? Eu acho que é importante esse nosso movimento aqui na comissão, porque a gente precisa ter essa sensação de pertencimento, né? Estar em comunidade é muito importante para nós, para que a gente não tenha esse sentimento de solidão, mas a gente está longe de chegar, com certeza, a um estado ideal, né? Isso tudo vai depender muito também do trabalho que a gente está fazendo com essa nova geração. E como que a gente está recebendo esses jovens advogados agora no mercado de trabalho, né? E eu, realmente eu imagino a sua responsabilidade, né? Porque hoje tu é visto como um dos advogados mais famosos desse país e que muitas pessoas vão se espelhar em ti, na tua conduta para formar, né? Para formar aquela a persona do advogado criminalista. Eu imagino que seja uma grande responsabilidade, né? eu gosto muito de ajudar assim, o pessoal mais jovem que está começando. Eu recebo muitos pedidos assim para ou de estudante ou de quem há pouco se formou para sentar conosco na bancada da defesa. Se tem espaço, eu sempre levo alguém, Renato. Acho importante dividir conhecimento. Quando eu ensino, eu aprendo, né? Aquela coisa. Então, claro, agora a nossa responsabilidade aumentou, porque foi assim algo que eu não esperava, né? Eu sabia que ia ser um júri grande, né? Mas não com aquelas proporções. Era uma loucura, Renato. Assim, a gente chegava lá, parecia que tu entrava numa nave espacial, Renato, com aquelas luzes, sabe? Com aquele monte de imprensa. Tinha a questão das famílias, a gente sempre teve uma conduta de muito respeito, mas claro que fica um ambiente hostil. Fica um ambiente hostil. Então, tu tem que cuidar isso. Tem as defesas, daí tem o Ministério Público, tem o assistente da acusação, tem o jurado. Tu tem que observar todas essas pessoas, né? E tentar se sair do melhor jeito possível, né? Claro que a gente não vai agradar todo mundo. Cristo não agradou todo mundo. Quem é eu? Quem é os guri ali para querer agradar? Mas eu tenho, assim, ao menos a sensação que a gente fez o que tinha que ser feito. Eu cheguei até a passar mal lá na minha tréplica, fiquei bem mal, minha pressão foi 20 e poucos por não sei quanto. Então, a gente deu. Acho que o recado que a gente deixou ali é que a gente foi para colocar o coração mesmo na defesa, cada um do seu cliente, sabe? Entendendo, claro, o sentimento das famílias, mas a gente foi ali muito amor, assim, amor pela causa. A gente acabou se envolvendo muito. Por exemplo, o meu cliente ele vinha para casa comigo, né? Tu imagina? Nunca aconteceu Sim, isso. eu até tive uma oportunidade que eu conversei com a Cris, com a tua esposa, e que ela estava aguardando vocês. E a gente sempre colocando, assim, ó, eu acho que nesse momento eu sempre procuro, eu exercito muita empatia. Eu sempre penso o que eu gostaria que fizessem para mim se eu estivesse no teu lugar, sabe? Eu acho que a palavra dele é apoio. Eu várias vezes ofereci para a Cris, eu e o Felipe aqui, nós dois somos advogados criminalistas, a gente também estava totalmente à disposição de vocês para qualquer ajuda. E o que eu acredito assim, que o mais impactante desse caso, Gian, e talvez vai demorar um tempo para ter um caso assim, que mexa tanto com as nossas emoções como esse caso quis, porque ao fim e ao cabo as pessoas sabiam que não tinha um criminoso ali, sabe? As pessoas sabiam que foi uma sucessão de erros, que muitas pessoas deveriam estar sendo responsabilizadas, né? E eu posso te dizer assim, como santamariense que sou, na verdade santamariense é coração, eu morei dos meus 12 até meus 27 anos lá, fiz toda faculdade, tudo lá, e depois vim para cá trabalhar. A gente sabia o que representava aquela boate para o Kiko, a gente sabia o que representava para o Luciano, para o Marcelo, para aquelas pessoas
estarem ali buscando talvez a esperança de melhorar de vida junto com a música, era o grande amor da vida deles, eles jamais iriam sair. A gente sentia Santa Maria muito viva por causa da noite que pulsava, assim, aquela cidade alegre. E nunca, nem eu posso garantir, assim, é o sentimento de muitas pessoas naturais lá, que nenhum deles tinha intenção, tinha o dolo, né, de fazer qualquer mal para uma pessoa, imagina para 242, né? E ainda mais nas proporções que teve a denúncia, né, dos crimes tentados ali, do homicídio tentado. Então, enfim, eu acho que fica um sentimento muito forte, assim, dessa injustiça, né, que a gente sente isso em razão de tudo que nós estamos acompanhando. E eu tenho certeza que a comunidade jurídica também está torcendo que vocês consigam reverter essas questões, né, que esse julgamento seja anulado. E eu não preciso te dizer, né, que a nossa comissão está junto contigo, de mãos dadas, né, e a gente espera, né, realmente que a advocacia criminal tenha um sopro de esperança, né, diante disso tudo. Né? E é bem difícil, né, vislumbrar um futuro assim com esse nível de decisionismo, como tu falou, né, e de autoritarismo que a gente está vivendo agora. Assim, Renata, eu vou te falar, isso aí a faculdade ela não ensina. Porque como eu passei mal, eu não entrei na sala secreta, né? Aí na sala especial, aí quando a Tati vem e fala assim, os 4 foram condenados. A sensação que eu tive, eu te juro, foi uma sensação de morte, velho. Foi um soco que eu levei. Tanto que quando o juiz estava lendo a sentença, eu estava sentado, né? Não conseguia assimilar. Como é que eu ia explicar para o meu cliente que ele tomou 18 anos, né? Tu imagina o meu retorno para casa, Renata, com ele do lado, assim. Isso a faculdade não me ensina, ninguém sabe essa dor, Renata. Eu sofro ainda muito com isso, até hoje. Porque ele não merecia, cara. Então, injustiça existe mesmo. Todos nós somos passíveis de sofrer uma injustiça. E é um sentimento que eu tenho, assim, de impotência. Claro que eu não vou perder a fé, não vou, né, deixar de lutar. Mas é uma tristeza ainda muito grande, Renata, muito grande. E a faculdade não me ensinou, não me preparou para isso. Quando eu não consegui olhar o Luciano nos olhos, sabe? E essa tristeza ainda eu carrego comigo. Não sei até quando, não sei se vai ser para sempre, não sei se de repente se a gente mudar essa situação no tribunal vai melhorar, mas eu queria que a faculdade tivesse me preparado para esse momento, sabe? De levar o meu cliente pela mão com 18 anos, sendo que é um cara do bem, um cara que saiu de casa para ganhar R$30, R$50. Podia ter sido qualquer um. Se ele aquele dia tá gripado, ele não fosse, e a outra pessoa comprar o que o dono da banda mandou. E assim que era a vida dele. E agora o cara tá lá preso em São Vicente, triste, depressivo. Claro que a gente tenta dar o maior apoio para ele, ansioso, não sabe o futuro dele, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, por isso que eu agradeço demais a todos os colegas que mandaram um apoio, tu, o Felipe, foram parceiros. Claro, teve um ou outro que falam mal, aquela coisa toda, porque assim, a gente ficou, todos nós, assim, naqueles 10 dias, numa situação muito difícil. Todos os advogados eram choques de sentimentos, porque aí tu via também os familiares e te emocionava com eles, a gente entende. E aí tu olha para o teu cliente e te emociona também. E aí é um ambiente triste, bélico, triste, a gente não sabe, sei lá, é algo que ainda eu fico pensando, como eu te falei, esse júri ainda está martelando na minha cabeça. Eu não sei se é diferente, sabe? Eu me envolvo mesmo. E eu ainda tenho assim, na minha mente, a Tati vindo com a cabeça baixa, dizendo os 4 foram condenados. E eu te juro que eu não acredito, às vezes eu não acredito que o Luciano tenha sido condenado, que o Marcelo tenha sido condenado. 2 caras assim maravilhosos, que não tinham nenhuma ligação com nada.
Estão uns 4 presos aí. É uma tristeza. Então, ó, pena a faculdade Uma não ter tristeza ensinado maior. isso, né? Eu Não, sofro não. muito aí na minha mídia. E a gente fala muito, né, Jean? Eu acho que a nossa grande missão, enquanto advogados já mais maduros, né, com uma certa idade, anos de advocacia, acho que a nossa missão, além de, claro, batalhar que de certa forma, a estrutura da graduação de Direito seja reformulada, seja pensada de uma forma mais humanista, né, e que a gente consiga concatenar toda aquela carga teórica com o que de fato acontece na prática e mais toda essa habilidade que, de certa forma, a gente vai ter que exercitar para poder estar ali, né, dando esse acalento para os clientes, para as famílias. Então, não é uma coisa fácil, sabe? Realmente é tortuoso, em que pese seja algo que faz o nosso coração vibrar, né? E Não, eu acho que isso é o que nos segura, né? Isso é o que segura a advocacia criminal. É esse sentimento de amor, de fazer o coração pulsar mais forte, né? e aí, assim, agora me veio outra coisa também. Quando a gente trabalhou sábado, domingo, né? E no dia da nossa fala, que eu acho que foi, não me lembro se foi sexta ou sábado, acho que foi sexta. Aí o Luciano, um cara sempre muito preocupado conosco, comigo, assim, Jean, tu quer uma água, tu quer um salgadinho, ele andava com o coitadinho, corria para lá e para cá, para nos tratar bem, assim. E nesse dia eu tive eu olhei para ele e disse: esse cara não pode ser condenado, não pode ser condenado. Antes de falar, sabe? E aquilo ali foi difícil, foi difícil. Eu até hoje, né, não tô bem com essa situação porque condenaram o meu amigo, né, cara? E ele era um cara preocupado com todos nós ali, com os guri, com o Gu, sempre correndo, pegando uma água, gente, tá bem, tá bem. Quando eu fiquei mal, ele ficou desesperado, ele foi lá para dentro, tinha que ficar no plenário, foi lá para dentro ficar comigo. Então, para tu ver, já passou algum tempo desse júri e ainda me bate muito forte, né? Me bate muito forte. Porque ele não merecia, ele Eu não merecia. imagino. Ele não merecia. Ele é um cara muito bom, um cara muito bom. Mas Sabe, vamos sabe fazer de que a tudo, gente. né? Desculpa te interromper, mas Não, são nesses momentos assim que a gente fica tentando racionalizar algumas coisas, né? Algumas situações como que a gente tem visto também, já não dentro do tribunal do júri, mas que impactam muito forte aqui no escritório. A gente tem muito essa. A gente nasceu do direito empresarial e acabou indo para o empresarial econômico e a gente viu, né, pessoas se matando, se suicidando em razão de acusações infundadas, né, que foi o que aconteceu com o reitor lá da Universidade de Santa Catarina. Então a gente fica vendo assim, ó, a extensão que está tomando essa proporção punitivista no Brasil, que tem questões que não teria que estar sendo julgado na esfera criminal, exato. sabe? E eu acho que muitas vezes eu avoco essa responsabilidade para mim e para todos os colegas que são advogados e que entendem nesse mundo jurídico, que muitas vezes a gente peca, eu acho, que a gente não consegue passar aqui a informação para as pessoas, para o público no geral, para as pessoas entender o que realmente, como que é a lógica de tudo, por que não deveria estar na esfera criminal, por que deveria estar na esfera administrativa, por que se falou tanto no tribunal que teriam que ter outras pessoas ali responsáveis, né? O próprio prefeito lá de Santa Maria, que demorou muitos e muitos dias para sair para falar com a imprensa quando aconteceu, acabou recaindo sobre toda aquela responsabilidade de falar com a imprensa logo que aconteceu o acidente com o assessor dele que depois morreu, sabe? Então é uma coisa assim, é um peso, é uma situação que a gente entende quem está aqui desse outro lado do balcão, mas eu acho que a gente peca no sentido de que a gente não consegue mostrar isso para a sociedade no geral, sabe? E é por isso que eu te disse que aquele dia eu te chamei para ir lá
te disse que se tu pudesse, né, para tu falar com o pessoal lá da imprensa do litoral, porque as pessoas precisam saber, sabe? As pessoas precisam ter uma informação que não é só vinculada pela imprensa, pela TV aberta. As pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento, senão vai ser difícil de mudar as coisas, porque ao fim e ao cabo a gente também precisa eleger algumas pessoas que também vão ficar lá fazendo as leis, sabe? Então, nossa, a gente teria aí muita coisa para conversar. Eu sei que a tua agenda é super concorrida, não quero roubar muito teu tempo, né? Eu já sou uma presidente que fico dentro de todo esse tumulto da tua vida. Tu passou um pouquinho lá no nosso primeiro simpósio, né? Vai ter simpósio esse semestre, e com certeza tu vai poder participar com muito mais intensidade junto conosco e contar da tua experiência e falar como que as coisas serão, né? A partir do teu ponto de vista. E quero te agradecer de coração e dizer que a gente é muito teus fãs, né? Que tu é nosso herói aí. A gente tinha o time Jean, né? Que a gente reverberou as tuas frases, reverberou aí no país e no exterior, porque realmente, assim, foi muito incrível ver todos da defesa, ver o quanto vocês se jogaram de corpo e alma para esse julgamento, sabe? Foi incrível mesmo. Fiquei muito orgulhosa também do doutor Bruno, né, do doutor Mário, que são advogados que permaneceram no interior, né, são professores lá em Santa Maria, então eles vivem isso muito forte na pele até hoje, né, porque eles moram lá na cidade. A doutora Tatiana também incrível, enfim, todo mundo, o doutor Gustavo, o doutor Prestes, que eu dizia assim, olha, eu tenho vontade de colocar o doutor Prestes dentro de um pote e levar para minha casa, porque ele é incrível, né? Tivemos aquela figura do assistente de acusação também, que eu acho que não foi nem um pouco feliz, né? A gente vê advogados, parece incrível isso, né? Eu não consigo, e talvez eu seja muito radical, sabe? E eu não consigo me ver assim do lado da acusação, como eu vi o doutor. Como é que é o nome dele? O Weiman? Doutor Weiman, né? Weiman. Uma coisa assim. E, enfim, eu quero te agradecer e dizer que esse canal aqui espera tuas lives, né? A gente vai esperar teu momento também. Eu tenho certeza que as coisas vão se organizar melhor no teu coração e a gente quer tu sempre aqui perto de nós, transmitindo cada vez mais seu conhecimento. Travou. Não, agora voltou. Deu? Voltou? Voltou? Deu. Eu quero te agradecer, te dar os parabéns pelo trabalho que tu faz na nossa comissão, uma parceira, uma irmã que a gente pode contar, também te admiro muito. Logo a gente vai fazer alguns trabalhos juntos, né? Já estamos vendo isso. E quero participar do simpósio, quero participar de tudo que a nossa comissão organizar. Tomara que já seja presencial, que a gente possa, né, se ver pessoalmente, né? E dizer que vamos continuar lutando, né? Não temos outro caminho, tem que continuar lutando, levantar a cabeça. Estamos feridos, mas não estamos mortos, né? Então, vamos continuar e vamos tentar fazer justiça aí e que esse pessoal seja solto o quanto antes, que eles não merecem estarem presos. E te agradecer o espaço, peço desculpa alguma coisa, se me emocionei muito, mas a casa é tua, sabe? Não, é que não tem como não se emocionar ao falar do Luciano, sabe? Porque ele é um cara que está dentro do meu coração, nas minhas preces, e que eu rezo muito que Deus dê força para ele aguentar mais uns dias, que a gente vai conseguir um resultado positivo nessa apelação, se Deus quiser. E te agradecer e muito obrigado a todos aí que participaram, tá? Muito obrigada, gente. Sejam muito bem-vindos sempre na nossa comissão. A gente quer estender o convite, né, doutor Jean, para aqueles colegas que querem compor a comissão. Por favor, nos contatem, mandem direct ou nos chamem através das redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de receber todos vocês, todos e todas. E a gente vai fazer um trabalho incrível
com esse espírito, né, Jean? Com o espírito de ter cada vez mais a nossa classe Advocacia Criminal unidas e torcendo um pelos outros, tá? Grande Valeu. beijo, um beijo na Cris. Pode E a gente deixar. se vê. Beijão. Beijão em todos aí, obrigado.